Fala galera, tudo bem? A gente vai discutir um pouquinho agora sobre a fisiopatologia associada à doença, ao Covid-19, tá bom? Então acredito que todo mundo já tenha ouvido falar do quadro respiratório associado, das complicações associadas ao Covid-19 e a gente vai tentar entender o que são essas complicações, como acontecem essas complicações, tá bom? Para a gente começar, a gente tem que entender, na verdade, que o vírus ele tem uma preferência e ele tem uma relação muito intensa com a infecção da mucosa do sistema respiratório, tá? E aí, para a gente começar a entender isso, a primeira coisa é entender o que é uma mucosa. Então, olha só, mucosa, quando vocês ouvirem a palavra mucosa, está se referindo ao epitélio e ao tecido conjuntivo que vão estar revestindo uma cavidade úmida. Então, diferente da pele, por exemplo, que não é uma cavidade, não é uma região úmida, qualquer região do nosso corpo que seja revestida por epitélio e tecido conjuntivo é considerada uma mucosa. Quando a gente fala de mucosa do trato respiratório, então a gente está falando de todo aquele tecido que reveste internamente no nosso sistema respiratório, tá certo? Desde as regiões relacionadas à cavidade nasal, a parte relacionada a brônquios, bronquíolos, alvéolos, toda essa região é uma cavidade revestida, uma cavidade úmida, revestida por um tecido epitelial que logo embaixo dele tem um tecido conjuntivo, tá bom? E as células que revestem essa mucosa, que revestem essas cavidades, são células que permitem a entrada do vírus. A gente já vai comentar como isso acontece, tá bem? Aqui tem uma imagem histológica do pulmão, só para vocês verem que essas estruturas aqui, essas paredes bem fininhas que vocês conseguem observar, são as paredes dos alvéolos. Nós conseguimos observar sacos alveolares ali. Ali é a região onde ocorre a maior parte da troca gasosa no nosso sistema respiratório. Essa partezinha que eu marquei para vocês, ela é revestida por um tecido epitelial e tem logo abaixo um pouquinho de tecido conjuntivo também. Então aqui a gente tem a mucosa do pulmão, a mucosa que reveste os alvéolos lá do pulmão, tá certo? Não do pulmão como um todo, mas os alvéolos pulmonares. E essa mucosa, essas células que revestem a mucosa, permitem a entrada do vírus, e aí a gente vai ver que isso gera uma série de consequências que lá no final vão culminar com uma dificuldade respiratória, tá bom? Vamos lá continuar para a gente entender como que acontece agora essa dificuldade respiratória, tá? Então, já foi demonstrado que uma enzima que é expressa, quando a gente fala que uma enzima é expressa, quando que uma molécula é expressa, quer dizer que a célula ou aquele componente específico está produzindo uma molécula. Então, quando eu falo assim, as células expressam a ECA2, quer dizer que essas células estão produzindo a ECA2, tá? A gente já vai ver o que é a ECA2. Mas no caso das células do pulmão lá, que nós chamamos dos alvéolos especificamente, que nós chamamos de pneumócitos, algumas dessas células, na verdade as duas células que nós vamos encontrar, os pneumócitos do tipo 1 e os pneumócitos do tipo 2, eles produzem essa enzima aqui, que é chamada de ECA2. É a enzima conversora de angiotensina 2. Então é uma enzima que vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Daqui a pouquinho a gente vai discutir qual é a função da angiotensina 2 e por que ela vai influenciar diretamente na produção do edema, tá? Mas inicialmente eu quero comentar com vocês que a presença dessa enzima é o passo importante para a entrada do vírus na célula. O vírus vai entrar na célula a partir da ligação dele a essa enzima, então ele vai se ligar a essa enzima e essa ligação vai permitir que o vírus consiga entrar na célula e desenvolver todas as consequências que a gente já vai discutir, tá bom? Tem alguns trabalhos que mostram a expressão, ou seja, a presença da ECA2 associado à mucosa do sistema respiratório em várias células, mas tem um trabalho que mostra que a principal célula que expressa lá nos alvéolos a ECA2 é uma célulazinha chamada de pneumócito do tipo 2, tá certo? O que é o pneumócito do tipo 2? Existem dois tipos de pneumócitos lá na parede dos alvéolos. O pneumócito do tipo 1 é um tipo de célula que é bem achatadinha e é a célula que permite a troca gasosa, tá bom? O pneumócito do tipo 2 é uma célula responsável, essa célula que está até um pontilhado ao redor dela aqui, vocês vão perceber que dentro dessa célula existem vários pontinhos, várias bolinhas mais clarinhas. O que tem dentro dessas vesículas ali? O líquido surfactante. É um líquido que é produzido nos nossos alvéolos e ele tem como objetivo diminuir a tensão superficial
dos alvéolos para evitar que os alvéolos colabem. O que eu quero dizer com isso? Evitar que os alvéolos se fechem, porque se os alvéolos se fechassem, não teria mais troca gasosa. Então, os pneumócitos do tipo 1 permitem a troca gasosa e os pneumócitos do tipo 2 produzem o líquido surfactante. Esses pneumócitos do tipo 2 expressam uma grande quantidade, produzem uma grande quantidade de ECA2. Então, essas células, quando a gente fala dos alvéolos, são as principais células que são infectadas com o vírus e que vão desenvolver toda a condição que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Além disso, mucosa oral também expressa a ECA2, tá certo? A parte superior do esôfago também expressa a ECA2. Tem várias regiões do nosso corpo que expressam. Mas nos pulmões, especificamente, lá nos alvéolos, a célula que mais expressa a ECA2 é esse pneumócito do tipo 2 aqui. Essa célula que produz o líquido surfactante. Tá? E aí a gente vai começar a discutir o porquê que o Covid-19 tem como uma das consequências mais graves uma dificuldade respiratória. Por que isso acontece? E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar que uma das consequências dessa infecção é a produção de edema. Tá? Por que edema? O que é o edema primeiro? Tá? Edema é quando você tem um extravasamento de líquido maior do que o líquido que consegue retornar para os vasos. Então, o vaso tem lá o sangue circulando, esse líquido não é o sangue que sai, mas líquido, é normal sair líquido de dentro dos vasos para nutrir os tecidos, banhar os tecidos, levar nutriente aos tecidos, mas depois esse líquido tem que retornar para os vasos sanguíneos. Então, na imagem a gente consegue ver, líquido saindo dos vasos sanguíneos, mas depois esse líquido tem que retornar através de vasos linfáticos ou a partir até dos próprios vasos sanguíneos, tá? Quando esse líquido começa a extravasar em grande quantidade, por conta de uma pressão hidrostática alta, ou seja, uma pressão hídrica muito alta, ou de uma pressão osmótica, oncótica muito baixa, uma produção de proteínas, uma concentração de proteínas muito baixa, quando isso começa a extravasar em grande quantidade, esse líquido pode começar a acumular fora dos vasos sanguíneos, e uma vez acumulando fora dos vasos sanguíneos, esse líquido passa a caracterizar uma condição que nós chamamos de edema, tá certo? Esse edema ele pode acontecer por uma série de condições, dentre elas processos inflamatórios, que é justamente o que a entrada do vírus vai ocasionar. Então, o vírus estando presente, isso vai gerar uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica. E essa resposta inflamatória, como característica de uma resposta inflamatória, gera vasodilatação. O que eu quero dizer com isso? O vaso tende a dilatar, aumenta a permeabilidade vascular. Rômulo, o que é permeabilidade vascular? Vamos dar uma olhada aqui, Dá uma olhada para essa imagem. Vocês percebam que aqui nessa primeira imagem, as células endoteliais, ou seja, as células que revestem os vasos sanguíneos, elas estão bem próximas umas às outras. Conforme tem um processo inflamatório, aqui está representando um processo inflamatório bacteriano, mas poderia ser viral, como é o caso do Covid-19, da doença, você vai ter da entrada do vírus, você vai ter a liberação de citocinas, quimiocinas, que vão aumentar a permeabilidade vascular. O que é isso? Dá uma olhada como que nessa segunda imagem aqui, as células têm um espacinho maior entre elas. A gente chama isso de permeabilidade vascular aumentada. O vaso está mais permissivo à saída de componentes dele, ou à entrada de componentes nele também. Isso favorece a saída de líquido, tá vendo aqui? Saída de fluidos, saída de proteína. Quando isso acontece, esse líquido tende a acumular do lado de fora e gerar a condição que nós chamamos de edema. Tá bom? Isso acontece no caso do Covid-19, no caso de toda a questão respiratória associada a ele, por conta do processo inflamatório. E aí, voltando um pouquinho, lembra que eu tinha comentado com vocês sobre a ECA2 e falado que a ECA2 é uma enzima conversora de angiotensina 2. A angiotensina 2, que é produzida a partir da ação da ECA, ela é uma molécula que tem relação direta com o processo de vasoconstrição. Então lembra que eu falei que durante o processo inflamatório tem vasodilatação? A angiotensina 2 tem como objetivo gerar vasoconstrição. Como o vírus utiliza essa enzima para entrar na célula, o vírus acaba inativando essa enzima. Como consequência da inativação dessa enzima, um dos processos, uma das consequências, é não ocorrer vasodilatação.
Então, durante o processo inflamatório, uma das respostas que poderiam ocorrer, que era a vasodilatação, para evitar a geração do edema, acontece em menor proporção, porque a enzima que induz a produção angiotensina 2 não faz esse processo. E aí a angiotensina 2 acaba sendo produzida em menor quantidade, como consequência não ocorre a vasoconstrição, e isso provavelmente deixa aquele vaso mais permeável, mais permissivo à saída de líquido, aumentando o processo de formação do edema. Então, além do processo inflamatório, que já vai acontecer por conta da infecção, que já gera ali uma vasodilatação, um aumento da permeabilidade, agora a gente acabou de ver que a angiotensina 2 não é produzida. E como consequência disso, pode acontecer também de não ter a vasoconstrição que poderia acontecer, o que favorece ainda mais a saída de líquido, aumentando ainda mais o acúmulo de líquido e o edema. Tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora como fica o pulmão, então, como ficam os alvéolos de uma pessoa que está tendo uma condição como essa, tá bom? Primeiro eu vou mostrar para vocês uma inflamação comum e depois vou mostrar para vocês também o que acontece na pessoa que desenvolve a doença, que tem o Covid-19, tá certo? Vamos lá. Então, ó, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Olha o que a gente percebe nas imagens. Olha como que nessa primeira imagem, os alvéolos eles têm paredes muito mais fininhas do que nessas duas outras imagens que eu estou mostrando para vocês. Na última imagem ali, a gente observa um infiltrado inflamatório. Então, esses núcleozinhos, esses pontinhos roxinhos que vocês estão vendo, são núcleos de células de defesa, que já infiltraram naquela região. Então, a gente tem a chegada de células inflamatórias, e por isso que durante a inflamação é importante ter aumento da permeabilidade vascular, para que essas células consigam alcançar o local onde tem o agente estranho, que tem o agressor, tá certo? Para conseguir combater esse agressor. E dá uma olhada como aqui a gente observa essas estruturas muito vermelhas, dilatadas. Isso são vasos sanguíneos. Então a gente tem ali os vasos sanguíneos estando dilatados e repletos de sangue. Então a gente tem, como eu tinha dito para vocês, a vasodilatação e a chegada de uma grande quantidade de sangue, o que faz com que as paredes, inclusive, fiquem bem espessas. Esse líquido vascular que está chegando pode extravasar e ocupar as cavidades aéreas e pode impedir a troca de gases, tá? Dificultando, gerando um quadro de dificuldade respiratória, que a gente consegue ver um pouco mais agravado nessa última imagem, não só por conta da presença de uma grande quantidade de sangue, de vasos bem dilatados, mas também pela presença dessas células inflamatórias chegando. Essas células inflamatórias chegando, quando elas saem do vaso, elas saem também com um líquido, tá certo? Produzem uma série de componentes que vão gerar, vão aumentar o edema ali. Agora vamos dar uma olhada nos casos, como que ficam os alvéolos, como que fica o pulmão de uma pessoa que está desenvolvendo a doença associada ao vírus, ao Covid, tá bom? Vamos lá, dar uma olhada. Então, ó, antes da gente ver os alvéolos, dá uma olhada aqui como que fica o pulmão em uma imagem de tomografia computadorizada. Então, um exame de imagem de uma pessoa que está com o Covid-19. Dá uma olhada como que fica vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa que tem Covid-19, ela acaba pode desenvolver uma pneumonia, e como que vai ficar o pulmão dela? Dá uma olhada para cá. O pulmão, como é uma estrutura repleta de ar, no exame de tomografia ele deve aparecer bem escurinho, tá? A gente chama isso na tomografia de hipodenso. Então o normal do pulmão é aparecer assim, ó, bem escurinho. Quando a gente olha para algumas regiões do pulmão desse paciente, olha como que tem regiões mais claras aparecendo, tanto aqui como nessa região. Essas estruturas mais claras são respectivas tanto à presença do vírus, o desenvolvimento da inflamação, o edema e todo o problema associado ao Covid. Então essas áreas aqui, ó, que a gente fala que estão hiperdensas, que estão mais claras, talvez vocês já tenham lido aí falando que é um padrão de vidro fosco, tá aqui, agora vocês estão vendo esse padrão de vidro fosco. É quando o pulmão apresenta essa característica mais hiperdensa, mais clara, caracterizada pela presença do vírus. Óbvio que a gente não está conseguindo ver o vírus aqui, mas a gente está vendo toda a consequência dele. A produção de fibrose, o edema, a chegada de líquido, a chegada de células inflamatórias, a liberação de quimiocinas e citocinas por essas células inflamatórias.
tudo isso aumenta a densidade daquela estrutura. E aí, quando é feito o exame de tomografia computadorizada, aparece com esse padrão de vidro fosco, com regiões mais claras no pulmão, quando na verdade o pulmão deveria aparecer escuro, mais hipodenso. Tá certo? Histologicamente, quais são as características que nós percebemos? Ó, todas essas imagens, essas 4 imagens aqui, são imagens de um paciente que teve Covid-19, tá certo? E aí fizeram uma biópsia e a gente consegue ver a imagem histológica do pulmão dele agora, tá? Percebam como nessa primeira imagem existe um material, ó, no espaço aéreo. O espaço aéreo, o espaço onde deveria estar chegando o ar ali, ele está ocupado por um material fibrinoso, cheio de proteínas ali. Uma vez que esse espaço está ocupado por esse material, a troca gasosa é dificultada, porque por mais que o ar chegue até aqui, ele não consegue fazer troca gasosa com a parede do pulmão, já que está obstruído por essas moléculas, tá? Nessa segunda imagem, na imagem B, olha como está a espessura da parede dos alvéolos. Naquela primeira imagem que eu tinha mostrado para vocês, a imagem normal, a gente via que a parede dos alvéolos era bem fininha, como a gente ainda observa uma região aqui. Agora olha essas outras regiões, como a gente tem uma dilatação da parede dos alvéolos. Isso está sendo causado pelo edema, pela produção de fibras colágenas ali, por conta do processo inflamatório que está sendo gerado. Então tem uma fibrose acontecendo, pela chegada de células inflamatórias. Dá uma olhada nessa última imagem aqui, ó, como o espaço aéreo está todo ocupado por células de defesa mononucleares. Então, macrófagos, linfócitos, não tem uma característica de um infiltrado de neutrófilos muito grande. Então, principalmente, macrófagos e linfócitos que vão chegar naquela região. E mais uma vez a gente tem a obstrução do espaço aéreo. Mais uma vez a dificuldade de trocas gasosas. Nessa imagem, além de tudo isso que eu mostrei para vocês, mostra que existe uma proliferação de fibroblastos, que são células do tecido conjuntivo, gerando essas estruturas circulares aqui, ó, esses globos, essas bolas de fibroblastos que acabam produzindo a matriz extracelular, principalmente o colágeno, gerando fibrose no pulmão desses pacientes. O que vai culminar, então, não só com um quadro respiratório agudo ali, com um edema dificultando a capacidade respiratória, como vai gerar uma sequela respiratória nesse paciente por conta da fibrose, tá certo? Existem alguns dados que mostram também hiperplasia de pneumócitos do tipo 2. Lembra que eu falei para vocês que o pneumócito do tipo 2 é o que expressa mais a ECA2 e essa enzima é responsável permite, né, a entrada do vírus na célula? Se a gente tem essas células sendo a principal afetada, existem alguns trabalhos mostrando que essas células ficam como células hiperplásicas, grandes pra caramba, o que mais uma vez dificulta a circulação ali e a troca gasosa, tá? Então o que nós vimos basicamente é que a entrada do vírus vai gerar um processo inflamatório que vai culminar, junto com a inibição da ECA2, na produção de um edema, tá certo? Na produção do edema, que vai já dificultar a capacidade respiratória. Além disso, nós vimos, ó, a produção desse material fibrinoso, a produção de proteínas que vão ocupar o espaço respiratório, as paredes alveolares espessadas, o que mais uma vez dificulta a capacidade respiratória, a troca de gases, a chegada de muitas células inflamatórias, mais uma vez dificultando a troca de gases, e a fibrose, que lá no final pode gerar uma sequela para esse paciente. Viram que todas as características culminam para a dificuldade respiratória? E esse quadro, quando ele se agrava, é o que vai gerar lá no final o óbito do paciente, caso não consiga ser revertida a situação. Tá? Então, é dessa maneira que evolui o quadro para um quadro respiratório grave e pode gerar o óbito. Tá certo? É isso, galera. Espero que vocês tomem bastante cuidado, que vocês se protejam, que vocês protejam a família de vocês, que vocês protejam os amigos de vocês e não só isso. Que vocês protejam toda a comunidade, evitando a circulação desse vírus. Tá bem? Viram que as consequências podem ser bem graves, nem todo quadro evolui dessa maneira, mas quando evolui a gente viu que pode ser bem grave, gerando esse quadro respiratório bem complexo. Tá certo? Então, esperamos que essa situação se resolva, esperamos que o menor número de pessoas possível sofra dessa condição, mas a gente tem que estar muito ligado na situação, tá bom? Um abraço para vocês.